gostaria que o senhor falasse sobre a prática da espiritualidade. Se por si só ela vai curar as pessoas. A gente sabe que não, mas seria interessante falar um pouquinho mais a respeito disso. Eu acho importante compreender que, em determinados momentos, quando nós falamos sobre cura, de modo geral, as pessoas já estão na expectativa de uma cura física. Olha, se eu praticar a espiritualidade, eu vou ter como resposta imediata a cura física. Nós não podemos fazer essa afirmação. Só que eu preciso compreender que a espiritualidade cristã me vincula a curar outros elementos que existem, outros incômodos que estão na alma, outros ruídos que estão na alma. Então, quando eu tenho uma prática da espiritualidade como um exercício, primeira coisa, ela me faz compreender o sentido da vida, que a vida não se limita a apenas as coisas transitórias desse tempo. A segunda coisa, me permite compreender que por mais que na universidade nós ouvimos muito que são as condições materiais e econômicas que definem a realidade, e elas não são. O ser humano não é apenas um ser físico, biológico, ele também é um ser metafísico. Então a espiritualidade me permite ter esse encontro com a metafísica da existência de Deus. Um outro elemento, a espiritualidade me permite entender que talvez ela vai criar em mim a resiliência, a força, a esperança e a experiência profunda com o próprio Deus. E mesmo que eu tenha o diagnóstico de que não serei curado e de que a morte está próxima, eu vou lidar, pelo menos na espiritualidade cristã, seja ela católica ou protestante, aqueles que possuem essa espiritualidade, neste caso, vão lidar com a morte sabendo que na morte nós não temos a finalização do processo, nós Exatamente. temos uma transição. Então me parece que a espiritualidade cristã, ela traz diversas curas, só que eminentemente nós estamos mais voltados para a cura física e nem sempre o exercício dessa espiritualidade vai propiciar a cura Sim. física. Reverendo, para a gente já concluir, é, queria falar um pouquinho a respeito também do que a gente tem vivido. Quando era estudante de ensino básico, a gente tinha o exercício da fé nas escolas, né? Obviamente, a gente tem escolas hoje que são escolas que são administradas por entidades religiosas, mas de maneira geral, isso acabou sendo banido das escolas de maneira geral. Já nas instituições hospitalares, existe espaços e as pessoas pensam muito mais é comum a gente ver no Brasil, para falar bem de maneira bem clara, é comum a gente ver capelas em hospitais e etc. E é, só que de maneira geral, a gente percebe que essa situação foi sendo deixada de lado. Então, é, eu gostaria que o senhor falasse por que e até se quiser usar o exemplo do que aconteceu no nosso país com as escolas de nível básico e etc., porque muitos espaços ainda não perceberam o valor da espiritualidade. Eu penso que alguns espaços como hospital e etc. já mantêm esse tipo de coisa, mas de maneira geral a gente vem perdendo isso e a gente está conversando aqui há quase uma hora da importância da espiritualidade para o ser humano, né? Sim. Olha, eu acho que é outro tema que levaria uma experiência vasta de diálogos e de falas. Só para dar um exemplo, quando você olha para a Universidade de Harvard, que é considerado como uma das melhores universidades do mundo, existem duas disciplinas que entraram no currículo escolar, que é espiritualidade e felicidade. Então perceba, se uma universidade como a de Harvard compreendeu que é necessário investir na espiritualidade dos acadêmicos e acadêmicas, e ao mesmo tempo ter aulas sobre felicidade a fim de que esses universitários tenham uma sensação de significado, de pertencimento, de leveza, me parece que, no mínimo, seria inspirador olhar para esse comportamento da Universidade de Harvard e tentar, de alguma forma, aplicá-lo também nas relações que nós cultivamos no nosso país. Mas pensar sobre a presença da espiritualidade na escola exigiria de todos nós uma reflexão profunda sobre espiritualidades, porque normalmente você católico, eu como protestante, nós estamos, por mais que nós sejamos distintos ou diferentes em algumas questões, a nossa espiritualidade é a espiritualidade cristã. Exatamente. Nós temos um paradigma. Só que nós deveríamos cultivar uma relação democrática da existência de considerar as outras espiritualidades.
Então, de modo geral, as pessoas não estão mais entendendo que não existe só uma tonalidade da espiritualidade, existem múltiplas espiritualidades. E querendo ou não, quando você vive num país em que não se valoriza as múltiplas espiritualidades, automaticamente aqueles que detêm o poder político, eles imaginam que ao utilizar apenas a espiritualidade cristã como reflexão religiosa, você estaria de certa forma delimitando, sendo preconceituoso, não permitindo que outras espiritualidades pudessem estar presentes. Me parece que o pensamento de Habermas seria fundamental nesse exato momento. Habermas afirmava que era necessário ter uma ação comunicativa, ou seja, uma razão comunicativa. Pelo diálogo, eu consigo construir uma sociedade democrática onde cada sujeito pode exprimir ou cada sujeito pode demonstrar a sua visão de mundo. Eu acho que essa agenda deveria ser discutida sem a paixão religiosa e sem a paixão ideológica. Naturalmente, nós vivemos no Brasil e no mundo de modo geral uma luta pelas existências ideológicas, ideologias políticas, ideologias religiosas, ideologias acadêmicas. Eu acho que é por isso que pode ser uma ação ideológica ou pode ser uma reação diante daquilo que aconteceu historicamente no Ocidente. O certo é de que é possível encontrar benefícios em todas as espiritualidades. E especificamente a espiritualidade cristã, ela propicia uma conexão com o transcendente, com o sagrado, que não aliena, mas que permite que o sujeito pense, vença e assim por diante. A pergunta que nós precisamos fazer é se a espiritualidade cristã ela potencializa a esperança, uma relação de significado com o corpo, a capacidade de conviver com as múltiplas diferenças. Porque é possível encontrar algumas espiritualidades que não se vinculam. É possível encontrar alguns fenômenos religiosos, alguns fenômenos do sagrado que não conseguem olhar para a importância do corpo, para a importância de elementos básicos. Então,